Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 7 de dezembro de 2022, unidos na fé, aqui nós nos encontramos, pedindo a Deus que abençoe. Hoje é dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, e fazemos memória dele. O evangelho que nós temos é Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos da nossa paróquia aí, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, estamos mergulhados no tempo do Advento, em busca de novos ventos que nos leve a Jesus, que vai nascer no nosso meio, nesse Natal. E esse período de preparação vai nos convidando a pensar na nossa vida, pensar na nossa história, organizar a nossa casa, o nosso coração, a nossa consciência, para que a gente possa celebrar o Natal na esperança de que a vida, ela surge e que Deus não nos abandona, que Deus resolve nos visitar na nossa condição, na nossa certeza e na nossa realidade. É bem verdade que nós vivemos na era do cansaço. Nós somos uma geração cansada, mais do que nunca. E não é porque a gente tem muita coisa para fazer, mas é porque a vida se tornou muito mais tensa, muito mais difícil. A gente vive sendo bombardeados o tempo todo por informações, notícias. As redes sociais deram poder de cada um criar notícias, e aí nós somos alimentados por frases violentas, por frases de urgência, por frases de condenação, de julgamento, que gera culpa, que condena, viu, de 5, 6 palavras, e isso vai conduzindo a nossa vida. As pessoas que vivem orientadas por isso vão ficando doentes, neuróticas, porque pensa que a vida pode ser resumida a uma notícia, a uma manchete de 3, 4, 5 palavras. Viu? E não é assim que funciona a vida. A vida ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. Há uma geração que tem tempo para ficar em redes sociais, mas há muita gente que não tem tempo para isso. Há uma geração que tem tempo para ficar postando e não postando, e criticando e comentando, e há uma geração que não tem tempo para isso, que precisa trabalhar, que está aí varrendo rua, nesse solão quente, às vezes com a idade, às vezes com a saúde não tão boa, a gente que está transportando, a gente que está trabalhando e fazendo as coisas. Então a gente vive nesse mundo meio cansado, nesse mundo meio angustiado. Saímos de uma pandemia e a gente nem lembra mais que teve pandemia. E na pandemia a gente pensou que seria um fim, e a gente virou essa confusão polarizada que já revelou que há um desequilíbrio na atual situação. Há um escritor que diz, fazendo análise de uma pessoa, e a pessoa estava doente, e que doença você tem? E o diagnóstico é: eu estou doente de Brasil. Eu estou doente de Brasil. O Brasil está me deixando doente. Com essa polarização, com esse falatório, essa produção de fake news, essa incapacidade da gente pensar no que está falando, e a gente fala uma coisa usando terminologias e o discurso é outro. A gente fala em democracia com atitudes de ditadura, de intervenção. A gente fala de liberdade, mas pedindo para que nos tire a liberdade. É muito interessante esse discurso. A gente se manifesta pedindo que nos tire a liberdade. Viu? E a gente nem percebe isso, então a gente está doente de Brasil mesmo.
E por isso, nesse mundo cansado, nesse mundo em que somos cobrados o tempo todo, constantemente, diariamente, que a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, que a gente não tem direito a errar, que a gente não tem direito a não conseguir fazer tudo e que a gente tem que estar produzindo o tempo todo e a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, a gente chega um momento que a gente começa a se sentir muito cansado e a gente tem que procurar um descanso. E aí caímos no evangelho de hoje, viu? Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus fala isso porque o povo está cansado da opressão da religião. Jesus fala isso porque o povo está cansado das exigências da religião, dos fariseus, saduceus, doutores da lei. Jesus fala isso de um povo que está sendo oprimido, que está sendo julgado. E por isso Jesus convida eles: venham a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porque há alguém jogando fardo nas costas das pessoas. A gente colocando peso nas costas das pessoas. A gente colocando sentimento de culpa nas costas das pessoas. Há pessoas que cobram e condenam as pessoas por não ter conseguido o ideal. A igreja faz isso, né? A pessoa errou no casamento, ou não deu certo no casamento, ela está excluída da Eucaristia. A pessoa não conseguiu casar segundo o padrão, as normas e regras da igreja, e ela está excluída da Eucaristia. A pessoa não conseguiu ter a formação ideal que a igreja pede, de se preparar para a crisma, primeira comunhão, ela está excluída dos outros sacramentos. Ela não pode participar da vida de sacramento de ninguém. Por mais que seja uma pessoa boa, por mais que seja uma pessoa honesta, por mais que seja uma pessoa trabalhadora, eu sempre me pergunto: o que eu faço com esse pessoal do assentamento que não tem acesso à catequese, que não tem acesso à formação religiosa? Então não podem batizar ninguém, não podem receber, nunca vão receber crisma, porque nunca teve crisma nesse mundo. E aí a gente cobra algo que nós não oferecemos. Talvez nós, com a nossa estrutura de igreja formada para uma classe média, que tem carro e tempo, viu, que são donos do seu horário, a igreja ela faz discurso dos pobres, mas ela não facilita a vida dos pobres no mundo sacramental. Viu? Ela não facilita a vida de quem vive no mundo rural, no mundo sacramental. Então a gente cobra matrimônio de um lugar que a gente não celebra nem missa. E por isso realmente a igreja, ela coloca muito fardo pesado nas costas das pessoas. E a gente começa a cobrar dos outros aquilo que a gente não oferece. A gente não oferece estrutura para casar, a gente não oferece estrutura para crisma, para primeira comunhão, a gente não oferece catequese, depois a gente começa a oferecer tudo. Por isso eu sempre digo, daqui a 10 anos precisamos mais celebrar a missa, porque ninguém poderá comungar. A igreja caminha para essa realidade. Ninguém poderá comungar porque ninguém estará preparado para receber comunhão. Não dá para atender confissão todo mundo durante um ano, viu? Quem se diz católico. Então a gente existe essa distância entre o ideal com aquilo que é a nossa realidade e ninguém toca no assunto, ninguém quer trabalhar com isso, ninguém quer enfrentar isso, ninguém quer resolver a situação. E aí nós somos pressionados, vigiados por todos os lados, porque se você fizer alguma coisa, aí vem um fofoqueiro da paróquia, que vai ligar para outro padre, dizendo: o padre daqui fez isso, aquilo outro. Aí esse aproveita uma reunião para levantar uma questão, e a gente sabe o caminho das fofocas que existe, né? Como se a gente fosse ingênuos.
Então, a gente mesmo, às vezes é o mundo de fora que nos coloca, mas às vezes somos nós mesmos, dentro das nossas próprias paróquias, que somos quem produzimos fardos pesados nas costas dos outros. E não é pouco fardo. E aí Jesus, vem até mim que eu os aliviarei, eu darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa coisa bonita, um Jesus que é manso e humilde de coração, diante de uma estrutura religiosa que não é mansa e nem humilde de coração, é exigente. Isso também não tira que há gente também que é muito exigente. Quando alguém chega na secretaria fazendo exigências e não dá por causa da estrutura, do modo de atender a pessoa, e aí a pessoa diz, por isso que a igreja vai acabar, essa é uma pessoa que não é mansa nem humilde de coração. Pelo contrário, é alguém que exige aquilo que ela não oferece. E ainda ameaça, porque aí agora é Deus que tem que fazer tudo o que ela quer. A gente vive esse drama da vida, essa angústia, esse conflito, essa dificuldade, essas problemáticas complicadas que parece que não tem solução, não tem salvação, não tem jeito da gente poder se organizar e encontrar um meio termo ou uma referência que nos ajuda. E talvez por isso o que nos resta mesmo é Jesus mesmo, manso e humilde de coração, porque nós não somos nem mansos nem humildes de coração. A religião não é mansa nem humilde de coração. E há pessoas também que não são mansas nem humildes de coração, mesmo que reze. É o ser humano que diz que odeia o Papa, quer que o Papa morra e vem comungar todo dia. Essa pessoa está equivocada. Se ela não está em comunhão, posso discordar do Papa, mas se ela não está em comunhão com o Papa, ela não pode comungar. Ela não pode se dizer católica. Então ela criou a igreja a sua imagem e semelhança, e porque discorda de algo que o Papa fez, passa a odiá-lo. Um ser humano que passa a odiar a autoridade máxima da igreja e recebe a Eucaristia, está equivocada na sua fé. Esse ser humano, ela não sabe o que faz. Ela não é humilde nem simples de coração. E Jesus faz esse convite belo, diante do peso da vida, do cansaço da vida, da angústia da vida, dos fardos da vida, nos resta pedir a Jesus que nos acolha com a sua mansidão e com a sua humildade de coração. E aí o que Jesus diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O julgamento é suave e o fardo de Jesus é leve. Não é esse peso de exigências que é colocado sobre todos nós. Não é esse peso de exigência que às vezes a igreja nos pede, porque é tanta coisa, tanto assunto, tanto tema, tanta coisa, que você pensa, meu Deus, onde é que está Jesus em tudo isso? Onde é que está Jesus nesse excesso de coisas, nesse excesso de temática de reflexão, em que a gente não encontra nem humildade, nem simplicidade de coração. E achamos que basta ter conteúdo dentro de si. E a vida não é assim. Por isso que a gente possa encontrar um Jesus que seja manso e humilde de coração, até para acalmar o nosso coração também, para nos dar esperança quando a gente se sentir perdido diante de tanta coisa jogada em cima da gente. Seja lá pela igreja, seja lá pelo mundo religioso, pelo mundo político, ideológico, familiar, pela estrutura paroquial, pela estrutura de diocese, seja lá qual for. Mas talvez a gente precise às vezes disso. Ir diretamente a Jesus e dizer, me dê um pouco de descanso, porque eu estou cansado. Seja um pouco mais humilde, simples comigo, porque eu me sinto cansado. O fardo não é leve. E Jesus vai nos acolher e vai nos ajudar. Um abraço e até mais.